Bom, então para dar início aos trabalhos da noite de hoje, sejam todos muito bem-vindos para nos harmonizarmos neste momento. O livro Mãos Unidas, livro maravilhoso, Chico Xavier por Emmanuel, Reflexões à luz dos ensinamentos de Cristo. O item 7, paciência sempre. Habitualmente, paciência é um artigo que aspiramos a adquirir de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, urge observar as nossas reações no cotidiano. Para isso, não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso, e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. O chefe que se desmandou em gritaria terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflitivas questões que lhe esfogueiam o pensamento. O subordinado que aderiu à rebeldia entrou possivelmente em perturbação, induzido pelas constrangedoras necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. O amigo que se aborreceu, inevitavelmente conosco, de certo abraçou semelhante procedimento, impulsionando por lamentáveis equívocos. O adversário que se fez mais azedo, atirando-nos pesadas injúrias, terá decidido as crises mortais de ódio, reclamando por isso mais ampla dose de compaixão. A paciência é um tesouro que acumulamos, migalha a migalha, de amor e entendimento perante os outros. Para conquistá-la, no entanto, é forçoso. Saibamos justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade, sempre que surjam naqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinamentos de Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ainda inscientes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. Então, que possamos ter muita paciência diante das adversidades que surgem na nossa caminhada. Então, para dar início, vamos fazer a abertura com a prece de abertura, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai de amor e bondade, ao divino e amado Mestre Jesus, e agradecer a oportunidade de estarmos hoje aqui para refletirmos os ensinamentos relacionados à doutrina espírita, que possamos refletir e colocar em prática tudo aquilo que nos for benéfico à nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje eu peguei como base para minha explanação, eu gosto muito dos textos do Momento Espírita. Peguei dois textos, Marcas no Coração, é possível esquecer algo ruim que alguém nos fez. Então são dois textos, eu fiz o embasamento da minha palestra em cima desses dois textos, então eles não estarão iguais ao momento. Se vocês forem pesquisá-los, eles estarão de maneira, de repente, alguma coisa mudou, certo? Só tomei como base esses textos. Então, perguntamos, é possível esquecer algo ruim que alguém nos fez? É possível isso? Será que é possível nós esquecermos algo ruim que alguém nos fez? Algo que nos prejudicou, algo que nos irritou, que nos deixou magoado. Será que é possível nós esquecermos? Esta é uma chave,
numa conversa que a gente traz sempre, quando nós vamos falar na questão do perdão. Quando nós vamos falar em perdão, entra essa parte aí. Para mim poder perdoar, eu vou ter que esquecer o que me fizeram, aquilo que me prejudicou. Perdoar é esquecer o sentimento. Perdoar é esquecer tudo aquilo que me fizeram, né? Do que não foi legal para mim. Como esquecer? Como é que nós vamos esquecer estes sentimentos que estão dentro de nós? Nós podemos, por um acaso, esquecer o dia do nosso casamento? Às vezes a gente esquece, né? Mas a gente não esquece o dia do nosso casamento. O nascimento dos nossos filhos, nós não esquecemos. Podemos esquecer o dia em que tivemos uma grande alegria? Dificilmente nós esquecemos este dia, o dia que nós temos grandes alegrias, momentos que nos trouxeram alegrias. Podemos esquecer o dia em que batemos o carro, por exemplo. Eu nunca bati carro, mas né, podemos esquecer esse dia? Dificilmente. Ou quando fomos dispensados da empresa que nós trabalhávamos. Quando a gente é demitido, né? Que gosta do trabalho e chega a carta de demissão. É possível esquecer? É claro que não. Como apagar fatos de nossa memória? Porém, podemos esquecer as emoções que nos fazem mal. As emoções que nos fazem bem, nós não devemos esquecer, nós devemos cultivá-las dentro da nossa memória. Mas as emoções que nos fazem mal, nós temos que procurar esquecê-las. Não tem sentido, nem tem nexo, ficarmos amarrados em uma situação que aconteceu. Não tem sentido nós ficarmos amarrados em determinadas situações que não nos fez bem. Então, as emoções que nós sentimos foram boas, ótimo relembrá-las, né? Mas aquelas situações que ocorreram, que não nos fizeram bem, não faz sentido a gente ficar pensando, remoendo, não faz sentido em nossas vidas. Pois então, por que não pensamos da mesma forma em situações e pessoas que nos magoam? Então nós pensamos de maneira diferente. Quando as emoções são boas, nós queremos relembrar. Quando aquelas emoções não são muito boas, as pessoas que nos magoaram, nós ficamos com aqueles sentimentos que não são muito bons, com os sentimentos de mágoa dentro de nós. Por que insistimos em reprisar e reviver cada momento que nos constitui sofrimento? Por que a gente procura reviver os sofrimentos das nossas vidas, repensar o que aconteceu no passado e ficar ali, né? Sempre pensando, batendo naqueles pensamentos que não são muito bons, no que nos faz mal. Por que às vezes a gente tem essa atitude de ficar remoendo esses pensamentos ruins e que nos fazem mal? Com certeza é uma situação muito delicada, difícil mesmo. Mas em síntese, são sentimentos que nos fazem mal. Se o sentimento me faz mal, por que eu vou ficar pensando nele? Por que eu vou remoer aquele sentimento? Alguém nos agride, nos humilha, nos rouba, um amigo nos trai a confiança, né? É ingrato conosco. E o que nós fizemos? Nós nos isolamos, nos magoamos e começamos a guardar a mágoa, a raiva, e começamos a nos fechar, nos isolarmos nessa mágoa, nessa raiva, nessa decepção que nós tivemos em relação a essas pessoas que nos magoaram e que atingiram os nossos sentimentos. Mesmo sendo sentimentos que fazem mal, é impossível apagá-los, eles ficam na memória. Não tem como nós
pegarmos uma borracha, um apagador e apagar da memória esses sentimentos. Não tem como. As lembranças ficam impressas na memória. Os sentimentos são do coração. E podemos transformá-los. Então, no momento que os sentimentos são do coração, nós podemos transformá-los. O primeiro passo para transformar esses sentimentos: reavaliar a situação de que nos atingiu. O que nos atingiu que nós não gostamos? E desenvolver uma certa empatia para com o ofensor, o agressor, o amigo que traiu a nossa confiança. Então nós temos que procurar ter empatia. Porque todo aquele que ofende, que agride, que humilha, que decepciona, que trai a nossa confiança, ele está com algum problema. E nós temos que ter empatia em relação a ele. Compreender as limitações que ele apresenta, as dificuldades que traz na sua intimidade, a circunstância que o envolveram e o levaram a ser agressivos. O porquê que aquele irmão, aquele amigo me traiu a minha confiança, me ofendeu, me agrediu. Então eu tenho que procurar saber o porquê, o que está acontecendo com ele. Por que ele agiu daquela maneira em relação à minha pessoa. Ou ele foi indelicado, ou ele foi indiferente a determinadas situações. Alguém de forma consciente é uma alma doente. Né? Esses irmãos que nos agridem, que são indelicados, eles são almas doentes. Então nós temos que ter empatia em relação a eles. Eles necessitam, eles carecem de medicamento, eles carecem da nossa compaixão, eles precisam da nossa compaixão, do curativo, da nossa ponderação, do nosso perdão. Do nosso perdão. Assim, na medida que buscamos outros olhares sobre a situação, ela vai se modificando em nossa intimidade. Então, no momento que você passar a olhar aquela pessoa que não agiu corretamente com você, que te ofendeu, magoou, ela é uma pessoa que é uma alma doente e que precisa de ajuda. Então nós já vamos ver de outra maneira a agressão que ela nos fez. E vamos saber como lidar, com aquela mágoa que está nos nossos corações. Por que está ali? Naturalmente, não é de um dia para o outro. Naturalmente que leva um tempo. É como se estivéssemos dissolvendo um sentimento aos poucos. Lentamente nós vamos dissolver esses sentimentos. Não é de um dia para o outro. Me ofendeu, me agrediu, eu me ofendi, fiquei magoadíssima. Amanhã tá tudo bem, tá tudo ok. Não, nós vamos trabalhar esse sentimento dentro de nós. Porque quem está doente não somos nós, é quem nos agrediu. Algumas vezes pode levar muito tempo, porém, se não começarmos um dia, até quando ficaremos com esse sentimento ruim dentro de nós, nos fazendo infelizes? Não faz sentido nós ficarmos com sentimentos ruins dentro de nós em relação a irmãos e a outras pessoas. Se desejamos tanto a felicidade, se almejamos dias mais tranquilos para nós mesmos, comecemos esse processo de dissolução dos maus sentimentos. Então vamos diluir, vamos exterminar com esses sentimentos dentro de nós. E esses sentimentos nos fazem muito mal, eles fazem muito mal à alma, à nossa alma. Deixam o nosso dia infeliz e acabam
por se transformar em enfermidades. Então, se eu não trabalhar esses sentimentos de mágoa, de ódio, de raiva, de decepção dentro de mim, eles vão se transformar em enfermidades. Naquele que eu senti raiva, ódio, não, em mim. Vai fazer mal para mim esses sentimentos. E daí vai aparecer aonde essas doenças? No corpo físico. Então façamos uma lista desses sentimentos que nos atormentam quase todos os dias. A mágoa, a raiva, o ódio e demais sentimentos em nós. E iniciamos de forma paulatina, e constante a nossa libertação deles. Nós temos que nos libertar desses sentimentos ruins que estão dentro de nós, em relação aos nossos irmãos. Comecemos hoje mesmo esse procedimento verdadeiro, tratamento para a nossa alma. Afinal, todos nós merecemos desfrutar a felicidade. Então, eu não consigo ser feliz se eu estou com rancor, com mágoa, com raiva, com ódio do meu irmão, devido a alguma situação que muitas vezes não foi bem compreendida, ou o irmão foi infeliz ao se dirigir à minha pessoa, eu não gostei, Então nós temos que aprender a trabalhar isso dentro de nós, porque esses sentimentos, essas emoções, elas só vão fazer mal para mim, não para o meu irmão. Claro que ele é uma alma que precisa de ajuda, de compaixão, de perdão, de auxílio, para que ele possa não repetir o que fez comigo, com outros irmãos, com outras pessoas. Mas nós temos que cuidar dos nossos sentimentos, aqueles sentimentos que estão dentro do nosso coração. Como eu já tinha falado antes, as coisas boas, as lembranças boas, todos gostam de relembrar. As coisas que não são boas, nós não gostamos, e nem devemos. Quando nos machucar, às vezes acontece da gente se machucar assim fisicamente, bate a canela, bate o dedo, bate o pé, qualquer parte do corpo. E criamos um hematoma, Geralmente a gente cria um hematoma. Ele começa fica vermelho primeiramente, e depois ele começa a roxear, e assim ele vai passando. E se nós batermos novamente no mesmo lugar, vai doer novamente, vai arroxar mais ainda, e assim vai indo. Então, vai mudando de cor, depois até que ele desapareça por completo. O local, quando a gente põe a mão, ele fica dolorido. Quando tocamos nesse local, nós sentimos um desconforto. Imagine se batemos mais de uma vez no mesmo lugar, nesse hematoma, aumenta a dor e a cor se intensifica. Com a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, a ingratidão e outros sentimentos mais, acontece algo semelhante. Então, se eu fico batendo naquela mágoa, eu fico batendo naquela raiva, naquela decepção, naquela ingratidão, o que vai acontecer? Aumentando cada vez mais, e vai me corroendo, e aí vai me fazendo cada vez mais mal, eu vou ficando cada vez pior. Acontece algo semelhante então, com a diferença de que a marca é feita no coração, que daí vem a primeira parte, o outro texto ali que eu falei, marcas no coração. Então essas marcas ficam no coração, o hematoma fica fisicamente no nosso corpo físico, e essas outras marcas ficam, se eu ficar martelando, batendo na mágoa, no ressentimento, elas vão ficar marcas no coração. Como eu já falei anteriormente, nos leva a adoecer o nosso corpo físico, com esses sentimentos que não são bons. Com a raiva, com a decepção, com a ingratidão e outros semelhantes, acontece algo semelhante, com a diferença que a marca é feita no coração. E é uma lesão causada por uma lesão afetiva, que são os nossos sentimentos, a nossa afetividade. Quando há ressentimento prolongado, a marca poderá se aprofundar
Então, quanto mais eu ficar com esse sentimento, mais a marca no meu coração vai se aprofundar. Mais eu vou sentir esse rancor, mais eu vou sentir essa mágoa. Ressentir é sentir outra vez, muitas e muitas vezes esse sentir. Então eu carrego aquele ressentimento. Estou ressentindo, né? Eu vou sentindo. Muitas e muitas vezes a mágoa, o rancor, o ódio, a decepção, a ingratidão. Então eu estou ressentindo, eu estou sentindo cada vez mais. O ressentimento vai aprofundando a marca deixada no coração. Então essa marca vai se aprofundando. Por isso vale refletir sobre estes males, essas marcas dos nossos corações. Semelhante a um corrosivo, né? Esses sentimentos vão minando a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa esperança, e a amargura se instala dentro de nós. A amargura, a infelicidade, a tristeza vai se instalando dentro de nós, porque nós vamos nos ressentindo cada vez mais, aprofundando esses sentimentos que não são tão bons. Silenciosa, ela compromete a saúde de quem a mantém e fomenta. Ódio, rancor, inimizade e antipatias. Então o que nós podemos fazer para nós iniciarmos essa nossa autocura, né? Proteger o campo das emoções, fortalecendo as fibras dos sentimentos, não permitindo que os outros sentimentos que não são bons penetrem em nosso coração. Então nós vamos ter que criar uma barreira para que esses sentimentos não atinjam o nosso coração. Que a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, as ingratidões não penetrem em nossos corações. Tratar imediatamente a ferida antes que se torne mais profunda. Se eu me magoei hoje, eu vou procurar tratar hoje esta mágoa. Esta mágoa, este rancor, este ódio. Todo esse sentimento nós temos que procurar o mais rápido possível para que ela não se aprofunde. Drenar com o arado da razão o lado do melindre, que é terreno propício para a instalação desses sentimentos de mágoa. Então nós muitas vezes, a gente fica magoado com coisas tão insignificantes, né? Eu melindre, mas eu não gostei disso, mas eu não gostei daquilo. Mas, gente, vamos cuidar o melindre, né? Qualquer coisa me ofende, qualquer coisa estou pronta para me ofender, não gostei. Vamos procurar analisar a situação para que possamos, né, proteger o nosso coração desses sentimentos, que eles não nos atinjam, não deixar que eles nos atinjam, que eles nos façam felizes, que nós até percamos a esperança em dias melhores. Nós estamos aqui no planeta Terra, que é uma escola para aprendermos a amar. Se alguém nos magoou, vamos procurar conversar com essa pessoa, perdoá-la, né? Perdoar, que nós precisamos perdoá-la, que ela não está bem, como eu já disse anteriormente, ela precisa de medicação, ela precisa de perdão, ela precisa de ajuda, por isso que ela magoa as pessoas. Às vezes as pessoas nos magoam, nós nos afastamos das pessoas e não tentamos ajudá-las. Claro que tem pessoas que são mais difíceis, mas pelo menos nós tentamos fazer a nossa parte. Se a gente não conseguir, a gente tentou, né? E não vamos perder a esperança em dias melhores e sentimentos bons. Vamos fazer crescer dentro de nós os sentimentos bons. O sentimento do amor, da paz, da alegria, da esperança, de todos aqueles sentimentos que Jesus trouxe para nós, que nos ensinou a nos amarmos uns aos outros, a nos ajudarmos, né? Então, procurar evitar ficar magoado por qualquer coisa. Me magoei, não gostei do que a Madalena falou, não gostei do que o Genir falou, o melindre já pega, já não gostei, já não quero. Então, pessoal, vamos pensar bem antes
para não deixar penetrar nos nossos corações e essa mágoa crescer, essa raiva, Senhor. E vamos procurar manter os nossos sentimentos bons dentro dos nossos corações. Então esta era a explanação da noite de hoje, né? Porque nós agasalhar, já estou terminando, nós agasalharmos ódio, mágoa, rancor no coração é o mesmo que beber veneno, tá? Com a intenção de matar o nosso agressor. Então, se nós deixarmos essa mágoa nos corroer, nós estamos bebendo aquele veneno com a intenção de matar o agressor, só que nós não vamos matar o agressor, nós vamos nos autodestruir, nos autocorroermos com esses sentimentos. Não permita que esses tóxicos se instalem em nossos corações. Não vamos permitir, né, que esses tóxicos se instalem em nossos corações, tornando-nos pessoas amargas e infelizes. Porque nós estamos aqui para sermos felizes, procurarmos ser felizes sempre. E procurar ajudar os nossos irmãos menos esclarecidos, né, para podermos fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar, amar e amar. Perdoar, perdoar e perdoar. Assim como nós queremos ser perdoados, nós necessitamos perdoar os nossos irmãos. Certo? Então era essa a mensagem da noite de hoje. Agora vamos para o encerramento. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechar novamente os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, ao nosso patrono da nossa casa, Francisco Valdomiro Lorenz, a gratidão por todos os trabalhadores da luz que aqui se fazem presente e que nos auxiliam na noite de hoje nos trabalhos da nossa Casa Espírita Mãos Unidas. Que todos que aqui estão possam receber as bênçãos e luzes que vieram em busca. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto de luz para que possamos ter uma semana abençoada, cheia de muita esperança, muita paz e felicidade. Que assim seja, graças a Deus.